Na guerra entre o procurador Augusto Aras e a Lava Jato, quem está certo? A resposta pode surpreender você. Política é que nem furacão, impossível de prever sua direção e intensidade devido a inúmeras variáveis. A atual guerra travada entre o Procurador-Geral da República com a Lava Jato dividiu opiniões. Isso porque Aras está sendo incapaz de expressar com clareza suas reais propostas ou intenções. Sem falar nas escolhas questionáveis dos meios de comunicação. Em uma live do grupo Advogados Prerrogativas, Augusto Aras fez graves acusações contra a Lava Jato de Curitiba. O grupo de advogados se considera progressista, porém, analisando o conteúdo, fica claro que se trata de simpatizantes do PT. Durante a transmissão, Aras afirmou que a Força Tarefa do Paraná é uma caixa de segredos e que os procuradores teriam 350 terabytes de informações de 38 mil pessoas. O procurador-geral sinalizou que muitos desses 38 mil nomes estariam no banco de dados de forma ilegal e que poderiam ser usados para chantagem e extorsão. Porém, ao ser questionado, Aras assumiu não ter provas e que teria falado em tese, preocupado com a falta de transparência da Lava Jato. Em nota, a Procuradoria-Geral da República, falando pela instituição, afirmou que as informações genéricas de Aras são objeto de uma investigação que corre em sigilo na Corregedoria do Ministério Público Federal. Portanto, existe o fato, mas o uso das palavras informações genéricas significa que a acusação de Aras foi mais política do que jurídica. Quem gostou muito dessa live foram os parlamentares do PT, que aproveitaram mais essa polêmica para resgatar a CPI da Lava Jato. Lembrando que essa CPI já foi tentada em 2018, após a prisão de Lula, e em 2019 com os vazamentos do Intercept Brasil do jornalista Glenn. Ambos os pedidos, na síntese, tinham o objetivo de anular os processos da Lava Jato e livrar Lula das amarras da justiça. Agora, com esse novo reforço fomentado pelo PGR, a CPI da Lava Jato aumentou suas chances de ser aprovada, o que poderá mudar o quadro das eleições de 2022. Se Lula for inocentado das acusações por uma possível decisão do Supremo, baseada nas informações desta CPI, ele poderá concorrer nas próximas eleições para presidente. Mediante a essa possibilidade, devo admitir que não saberia o que seria pior, a candidatura de Moro ou do condenado de 9 dedos. Porém, Toffoli e Maia, em comum acordo, já sinalizaram que não haverá a possibilidade de Moro se candidatar para as eleições de 2022. A sugestão apresentada é que juízes integrantes do Ministério Público só possam disputar uma eleição pelo menos 8 anos depois de deixarem um cargo. E claro que este estranho acordo incomodou os apoiadores de Moro e Bolsonaro. Afinal, se para um grupo a impossibilidade da candidatura é golpe, para outro, esse acordo, levando em conta os articuladores, é um tanto suspeito. Nessa linha de eventos, devemos ter cuidado ao apimentar o debate colocando Moro e Aras no mesmo caldeirão. Ninguém pode negar que Moro se tornou uma figura política, e sua candidatura vinha ganhando plausibilidade. Também não podemos negar o lado progressista da Lava Jato, e que algum nível de contaminação de viés partidário possa ter ocorrido em algum momento. Entretanto, não podemos esquecer que a história do país foi dividida em antes e depois da Lava Jato. E acredito que ninguém gostaria de resgatar os tempos quando os inquéritos eram arquivados por falta de coragem. Apoiadores do governo se dividiram após a live de Aras. Alguns aplaudiram, a maioria preferiu não comentar, e outros criticaram, como foi o caso dos deputados Paulo Martins, Bia Kicis e Bibo Nunes. No Twitter, Paulo Martins afirmou: "Ainda não pude ver toda a fala do Augusto Aras. O que eu vi é suficiente para o PT comemorar." Bia Kicis afirmou: "É óbvio que se advogados de petistas envolvidos na Lava Jato aplaudiram, eu não concordo com as declarações do PGR Augusto Aras. Parece que a repercussão negativa fez com que recuasse. Seguimos apoiando a Lava Jato e esperando que ela amplie seu alcance." E Bibo Nunes afirmou: "Nunca vai haver exagero quando se trata de combater a corrupção. Hashtag fechados com Bolsonaro." A narrativa da defesa é que temos que separar a Lava Jato do lavajatismo, que em algum grau virou partidário, e por isso Aras exige a transparência. Porém, como eu havia dito no começo do vídeo, a máquina política é bem mais complicada.
E o que foi levantado neste vídeo até agora é apenas a ponta do iceberg. Como o procurador Augusto Aras mesmo já admitiu, o objetivo principal é centralizar o poder na Procuradoria-Geral da República em Brasília e reduzir a independência dos ministérios públicos estaduais. A tese é que a atuação concentrada por meio de um grupo único e permanente traria inúmeras vantagens quando comparado ao trabalho fracionado. Porém, pensem comigo, o STF é uma instituição judicial concentrada em Brasília. Funciona? Não. O Legislativo é uma instituição concentrada em Brasília. Funciona? Não. Os recursos do Executivo são concentrados na União, em Brasília, e depois repassados aos estados. Funciona? Não. Eu posso continuar a dar exemplos, mas quero chegar a um ponto. O que essas instituições têm em comum, além da sede em Brasília, é claro? A resposta é poder e, consequentemente, margem para a corrupção. A centralização permitirá que o núcleo duro em Brasília tenha acesso direto às investigações. No momento, Bolsonaro está no poder, mas imagine se alguém de esquerda estiver no poder amanhã e indicar o PGR, que terá todo esse poder em Brasília. Poderemos ter as procuradorias estaduais todas aparelhadas. É algo a se pensar. E o meu maior questionamento é: por que reavivar esse debate logo agora? Afinal, admito que a Lava Jato de Curitiba mereça correções. Entretanto, na minha visão, na lista de prioridades, o Ministério Público do Rio de Janeiro viria na frente. Enquanto o viés da Lava Jato de Curitiba ainda está na zona do questionamento, o viés do Ministério Público do Rio de Janeiro já ultrapassou os limites do tolerável. E até o momento, não vi Augusto Aras falando deste problema. Portanto, seria mais lógico esperar até 2021, quando Bolsonaro escolherá o substituto de Augusto Aras, pois gostaria muito de ter uma segunda opinião. E até lá, os procuradores de outros estados, como a Lava Jato Paulista, poderão continuar trabalhando com a autonomia que lhe foi concedida para enjaular os corruptos do país, inclusive tucanos. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.